Conta Contos apresenta a série História. Nesse vídeo, Fundamentos da História. Vamos falar sobre o que é história, qual a sua importância, como a história é contada pela historiografia e outras histórias mais. Comecemos com a pergunta: por que é importante estudarmos a história? Bem, você já deve ter ouvido alguém bradando algo do tipo: mas o que está acontecendo aqui? Ora, assim como na natureza tudo se encadeia, em história tudo está interligado. Como as coisas são hoje, tem a ver com o que aconteceu ontem, que por sua vez tem tudo a ver com o que aconteceu anteontem, e assim por diante, voltando nos tempos sem fim. Da mesma forma, o nosso futuro será sempre uma continuação do que está ocorrendo hoje, agora. Por exemplo, as incríveis invenções de hoje são consequências de outras descobertas do passado e conceitos científicos fundamentais dos antigos pensadores. Se cheguei até aqui, é porque subi em ombros de gigantes. É verdade. Para Isaac Newton fundamentar a sua teoria da gravidade, ele precisou se valer de conhecimentos desenvolvidos por muitos antecessores. Bem como, depois, Albert Einstein se valeu de Newton para estabelecer a sua teoria da relatividade. Dessa maneira, conhecer a história não é somente marcar datas comemorativas, catalogar eventos e personagens importantes. É também tratar de soluções de problemas e melhorias para o nosso presente e para os tempos que virão. Afinal, o povo que não conhece a sua história está fadado a cometer os seus mesmos erros históricos. Uau! Eu não sei quem disse isso, mas achei bonito. O que é história? Assim como a química estuda os diversos tipos de elementos e a matemática estuda os números e suas aplicações, história é a disciplina que estuda os acontecimentos relativos ao passado da humanidade e sua evolução, contextualizando seus efeitos, ou seja, procurando entender as causas desses ocorridos a partir da cultura do local e da época em que esses eventos se deram. Noutras palavras, história é a soma de tudo o que se sabe ou se pretende saber a respeito do nosso passado, para servir de reflexão sobre o nosso presente e o nosso porvir. História, e historiografia. Agora uma questão fundamental: quem é que conta a história? A história é contada pelos vencedores. Bem, existem duas formas de contar a história. A primeira é a forma comum, aquela narrada por qualquer um, de maneira livre, quer dizer, conforme cada qual deseje contá-la, sem regras. Bom, e é daí que vêm as muitas histórias que as pessoas contam, aquelas nem sempre completamente verdadeiras. Se bem que a palavra história costuma ser mais utilizada para se referir aos contos, aventuras e ficções, como na literatura, no teatro e no cinema. Por exemplo, as histórias de Chapeuzinho Vermelho, O Alto da Compadecida e Guerra nas Estrelas. Outra forma é a da historiografia,
que é desenvolvida através de uma metodologia científica, ou seja, a partir de certas regras que estabelecem as garantias mínimas para que a história seja bem contada. Por isso, as academias de história formam os historiadores, os especialistas e os profissionais que vão se dedicar à pesquisa e à análise historiográfica para a sua divulgação. De certa forma, a historiografia é a chamada história oficial. Mas isso não quer dizer que tudo que esteja no livro didático de história signifique a verdadeira história, nem que devemos desprezar a história contada pelas pessoas comuns, que não sejam historiadores certificados pelas academias. Na verdade, a história é feita por todos nós, e quanto mais ela for estudada, melhor a história será contada e compreendida. E aí, você está pronto para fazer história? No próximo vídeo dessa série, a origem da palavra história e os primeiros historiadores. Não perca a história! Para mais coisas legais e instrutivas, acesse o canal Conta Contos no YouTube e visite o nosso site www.contacontos.com.br.